Era uma noite fria e chuvosa quando Ana decidiu passar o fim de semana na antiga casa de campo da família, um lugar que ela não visitava desde a infância. A chuva caía pesada, batendo contra o para-brisa do carro, enquanto ela dirigia pela estrada sinuosa que levava à propriedade. A floresta ao redor parecia ainda mais densa e imponente sob o manto escuro da noite, com árvores altas e sombras profundas que pareciam se mover com o vento. Cada curva na estrada aumentava a sensação de isolamento e mistério, e o silêncio era interrompido apenas pelo som constante da chuva e o ocasional trovão. A casa, situada no meio daquela floresta remota, sempre despertou nela uma mistura de nostalgia e inquietação. Desde a morte dos pais, Ana evitava retornar, mas algo a impulsionava a enfrentar as sombras do passado. Havia um chamado inexplicável, uma necessidade de confrontar os ecos de suas lembranças. Ao avistar a casa, uma construção imponente com telhado inclinado e paredes de madeira escura, seu coração acelerou. A casa parecia saudar sua chegada com um rangido sinistro, as janelas antigas vibrando ligeiramente com o vento. Ao entrar, Ana foi envolvida pelo cheiro de mofo e madeira velha, uma fragrância que carregava consigo um baú de memórias, brincadeiras infantis, risos distantes e as histórias de fantasmas que sua mãe contava ao pé da lareira. As tábuas do assoalho rangiam sob seus pés, cada passo ecoando pela casa vazia. O papel de parede desbotado, os móveis cobertos por lençóis brancos, tudo parecia congelado no tempo. Enquanto explorava a casa, movida por uma curiosidade crescente, Ana encontrou um diário empoeirado escondido em uma gaveta no escritório do pai. O diário tinha uma capa de couro desgastada e páginas amareladas pelo tempo. Curiosa, começou a ler os escritos desbotados. O diário pertencia à sua bisavó, Helena, e detalhava eventos estranhos que ocorreram na casa décadas atrás. Helena falava sobre visões de figuras sombrias que apareciam nos cantos de seu quarto e sussurros inexplicáveis que a aterrorizavam durante a noite. A cada página, Ana sentia um calafrio subir pela espinha, como se as palavras tivessem o poder de invocar os próprios fantasmas que descreviam. Naquela noite, Ana foi arrancada de um sono inquieto por um som perturbador. Passos lentos e arrastados vindo do andar de baixo. Tremendo, ela desceu cuidadosamente as escadas, cada degrau rangendo sob seu peso. Armada apenas com uma lanterna, a luz trêmula dançava nas paredes, criando sombras que pareciam se mover. Os sons a guiaram até a sala de estar, onde a lareira, que estava apagada, agora queimava com um fogo intenso e inexplicável. As chamas lançavam um brilho alaranjado nas paredes, projetando formas grotescas e dançantes. Diante do fogo, a figura de uma mulher pálida e etérea estava de costas para Ana. A mulher estava envolta em um vestido antigo e esfarrapado, que se agitava como se estivesse em um vento que Ana não podia sentir. "Quem é você?" Ana conseguiu murmurar, com a voz trêmula e os olhos arregalados de medo. A figura se virou lentamente, revelando um rosto vazio, sem olhos nem boca. Um grito ficou preso na garganta de Ana enquanto a entidade flutuava em sua direção com um movimento lento e deliberado. De repente, a lareira apagou-se, mergulhando a sala na mais completa escuridão. O frio se intensificou e o silêncio tornou-se opressor. Assustada, Ana correu para o quarto e trancou a porta, lutando para controlar a respiração ofegante. Seu coração batia descompassado e ela mal conseguia pensar. Na manhã seguinte, decidida a descobrir mais sobre o que estava acontecendo, ela voltou ao diário de Helena. As últimas páginas mencionavam um antigo ritual realizado na floresta atrás da casa, algo que Helena acreditava ser a causa de todas as manifestações. O ritual, segundo o diário, era para aprisionar um espírito maligno. A descrição era detalhada, com instruções precisas e advertências severas sobre os perigos de perturbar o equilíbrio do lugar.
Ana decidiu investigar o local mencionado no diário, mesmo que isso significasse enfrentar seus maiores medos. O amanhecer trouxe uma luz fraca e enevoada, que mal penetrava a espessa copa das árvores. Seguindo as instruções detalhadas nas páginas amareladas, ela começou sua jornada pela floresta, cada passo ecoando a sensação de que estava sendo observada. O vento frio sussurrava através das árvores, que pareciam sussurrar segredos ancestrais entre si. Enquanto avançava pela trilha quase invisível, a vegetação densa parecia tentar impedi-la de seguir adiante. Espinhos e galhos arranhavam sua pele e roupas, como se a floresta estivesse viva e ciente de sua presença. O ar estava pesado, carregado de um cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. Após uma caminhada que pareceu durar horas, Ana finalmente encontrou uma clareira escondida no coração da floresta. O lugar emanava uma aura de antiguidade e mistério. Árvores enormes cercavam a clareira, e seus troncos estavam cobertos de símbolos estranhos, esculpidos com precisão e cobertos de musgo e líquen, como se estivessem ali há séculos. No centro da clareira havia um altar de pedra coberto de musgo, que parecia pulsar com uma energia própria. Com o coração batendo acelerado, Ana aproximou-se do altar. Ao tocá-lo, uma onda de energia percorreu seu corpo como uma corrente elétrica. Imediatamente, as árvores ao redor começaram a se mover, suas folhas sussurrando em uníssono, criando um som hipnótico e assustador. De repente, a figura que ela tinha visto na noite anterior apareceu novamente, materializando-se na clareira. Desta vez, porém, ela não estava sozinha. Outros espíritos começaram a emergir das sombras, figuras translúcidas e indistintas, todas com rostos vazios e sem feições. Eles flutuavam em direção a Ana, cercando-a lentamente. Desesperada, Ana pegou o diário e começou a recitar as palavras do ritual encontradas nas últimas páginas, na esperança de selar novamente o espírito. Sua voz tremia, mas ela continuava a recitar, concentrando-se nas palavras antigas. No entanto, quanto mais ela recitava, mais forte os espíritos se tornavam. As figuras espectrais começaram a emitir um brilho sinistro, e o vento na clareira aumentou, fazendo as árvores se curvarem e gemerem. Foi então que Ana percebeu a verdade horrível. O ritual descrito no diário não era para aprisionar o espírito, mas para libertá-lo. As palavras que ela pronunciava estavam desatando os laços que mantinham os espíritos confinados. Os rostos vazios dos espíritos pareciam distorcer-se em expressões de júbilo macabro. Os espíritos cercaram Ana, e a última coisa que ela viu foi a figura de sua bisavó, Helena, agora revelada como a entidade principal, com um sorriso maligno se formando em seu rosto vazio. Helena estendeu a mão, e com um grito, Ana foi engolida pela escuridão, sentindo-se puxada para um abismo frio e sem fim. Meses depois, quando a casa foi encontrada novamente, estava vazia, sem sinais de Ana ou de qualquer outra pessoa. Os moradores locais, temerosos da reputação da casa, se aproximaram com cautela. No escritório do pai de Ana, o diário de Helena estava aberto na última página, onde uma nova mensagem havia sido escrita em letras trêmulas e quase indecifráveis. O ciclo recomeçou.